coisas que hão de acontecer. Eu, se vocês têm costume de marcar na Bíblia de vocês, eu sempre repito na aula, porque às vezes alguns não vieram naquele dia, né? Então eu marco assim, o capítulo 1 do livro de Apocalipse é as coisas que João viu, né? O que João viu? Lá, exilado na ilha de Patmos, ele foi levado para aquele lugar para ficar ali até a morte, porque ele estava exilado pela causa de Cristo, né? Era como se fosse um castigo para ele. Mas às vezes, quando algo que para nós parece um castigo, Deus se manifesta e transforma em bênção, né? Como João lá na ilha de Patmos, pela causa de Cristo, como se fosse um prisioneiro, né? Era uma ilha cercada lá de água por todos os lados, ele não tinha como sair de lá, já era velho, a gente não sabe as necessidades que ele tinha naquele lugar, mas o apóstolo, o discípulo amado, como ele dizia na carta, no livro de João, então ele teve cuidado que Cristo visitou ele naquela ilha e deu essa revelação do livro de Apocalipse, que o Apocalipse já significa revelação, né? Ele falou para João todas as coisas que iam acontecer. Então, no capítulo 1, João vê Cristo glorificado. Né? Você pode ler aqui. Oi, pastor Gildo, quer falar? Pode falar. Acho que era só um cumprimento assim. Boa noite, pastor. Mas se o senhor quiser falar, pode falar, tá? É só abrir o microfone aí e falar. Muito bem, então, o capítulo 1, João, ele tem uma visão de Cristo glorificado, as vestes de Jesus, né, olhos de fogo, né, cabelos brancos como lã, mostrando a eternidade de Cristo, os olhos como chamas de fogo, a qualidade da onisciência de Cristo, aquele que vê todas as coisas, né, as vestes talar, deixa eu ver onde que está aqui. Cabelos eram brancos como a lã, 1,14. E os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a um latão reluzente, como refinado numa fornalha. E essa é a qualidade daquele que foi, né, pagar o nosso pecado, enfrentou o inferno por nós. Então, essa visão que João teve, né, a voz como de muitas águas, mostrando o poder da sua palavra. Então, o capítulo 1, o João fala daquela visão que ele teve ali na ilha de Patmos. Daí, o capítulo 2 do livro de Apocalipse, você vai anotando aí na tua Bíblia, você vê aqui que o capítulo 2 e 3, ele fala do período que a gente está vivendo agora, né? O período das igrejas, né? Então, quando Cristo foi crucificado ali e a igreja foi inaugurada, né? Que Cristo formou a igreja com os 12 e no dia de Pentecostes ali o Espírito Santo desce para ser aquele que ia, juntamente com a igreja, convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então, era aquela inauguração da igreja que aconteceu naquele dia, embora a igreja já existia ali com Cristo, os 12 apóstolos, foi a primeira igreja de Jesus, e ó, começou o barulho, é só começar a dar aula, começa o barulho aqui. Desculpa, viu? Então, no capítulo 3, 2 e 3, a gente vê aqui, ó,
ele fala sobre a carta às 7 igrejas da Ásia. Cada igreja aqui, ela tem suas qualidades, tem seus defeitos, né? Cristo elogia, repreende, dá uma promessa, né? E ele fala das qualidades e dos defeitos aqui. Quando chega no capítulo 4, e versículo 1, acompanha aí comigo. Você pode anotar 2 e 3 é o período atual, período até que a igreja estiver na terra, esse é o período. Porque fala que as coisas que são, não, as coisas que João viste é o que ele viu, o Cristo, pessoalmente ali falando com ele. As coisas que são o período das igrejas, o período que a igreja está na terra, evangelizando. Depois que Cristo subiu, a igreja ficou na terra fazendo o trabalho de Cristo. Agora, no capítulo 4, versículo 1, você vê que muda de cenário as coisas. Olha só, capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei, isso é João falando, e eis que estava uma porta aberta no céu. O cenário mudou da terra para o céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas vão acontecer. Então, dessas o quê? Do período que nós estamos vivendo agora, o período atual. Então, por que eu estou falando essas coisas? Porque a gente falou alguma coisa sobre, na última aula, sobre quem vai ser arrebatado, quem não vai ser arrebatado. Eu, no meu ponto de vista, eu penso que né, eu tenho uma visão pré-tribulacionista, porque eu não vejo Cristo, não tem para quê. Quando você vai lá para o livro de Daniel e a gente vai mais para frente, a gente vê que a grande tribulação é Deus tratando com o povo judeu, com o povo israelita. É claro que isso aí vai resbalar em quem ficar aqui também, eles vão sofrer o mesmo que os outros, né? Quem não estiver aqui, mas é para completar as 70 semanas que Deus falou para Daniel que haveria para que o povo dele acordasse e reconhecesse Jesus como o Messias. E assim como nós, né, o evangelho veio primeiro ao judeu, veio para os seus rejeitaram, mas a todos que creram, né, que aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a rejeição do judeu ajudou o evangelho a chegar rápido para nós. Isso não vem a ser, a vontade de Deus era que todos conhecessem, aceitassem, mas como eles rejeitaram, veio mais rápido, chegou para nós, era para ter chegado por meio deles, mas a maioria não crê em Jesus. Então, da mesma forma, esses que hoje estão ouvindo o Evangelho e não estão aceitando, estão rejeitando, quando Deus for completar aquilo que ele profetizou lá no livro de Daniel, eles também vão compartilhar desse momento difícil que há de vir sobre a terra. Pastor Gildo, pode falar. Nós estamos ouvindo. Cadê o pastor Gil? Ele deve estar com algum problema na internet, que ele está entrando e saindo, entrando e saindo. Será que ele precisa de alguma ajuda? É que se for o problema com a internet lá, não tem como, né? Mas a hora que o senhor quiser falar, estiver ouvindo a gente, o senhor fala. Aí. Agora ele entrou. O pastor Gil conseguiu entrar? Quer falar, pastor? Nada a declarar? Então vamos continuando por aqui. Então, então é isso. Isso que eu falei para vocês aqui
É para mostrar que mais ou menos por aí, porque não tem uma ordem cronológica assim certinho no livro de Apocalipse, mas você pode olhar dessa forma aqui, né? O capítulo 1, as coisas que o João viu, 2 e 3, as coisas que são, né, no momento atual, e do 4 até o fim, é as coisas que depois da era da igreja, elas vão acontecer, tá? Vamos começar então hoje vendo o que nós temos para hoje aqui nos nossos slides. A Bíblia fala, né, que antes que todas essas coisas que o João ficou atônito aqui, deve ter ficado de boca aberta, pensando, meu Deus, o que é isso, né? João viu cada coisa, ele teve cada visão aqui, ele relata as coisas da maneira que ele viu. Porque naquele tempo, coisas que existem hoje não existia na época de João. Então ele relatou da maneira que ele viu. Por isso que a gente vê lugar que ele viu gafanhotos gigantes, né? Ele viu coisas assim. Ele escreveu da forma que Cristo mostrava para ele e a maneira que ele estava entendendo naquele momento. E também a gente viu na última aula o capítulo 24 do livro de Mateus, que é um capítulo muito importante para a gente entender sobre a vinda de Cristo, né? A Bíblia fala, né, que a gente não sabe o dia nem a hora, mas que é possível que a gente perceba os tempos, porque ele deixou pistas, né? Pistas, deixou na palavra dele para que a gente ficasse atento aos sinais. Então, ele ia deixar sinais para que o povo dele soubesse a entender, tivesse essa percepção se está próximo ou não está próximo à vinda de Cristo, tá? Os sinais, a gente vê dois tipos de sinais, né, que eu falei, não sei se eu falei na última aula sobre isso, mas eu vou frisar aqui mais um pouco. Os dois tipos de sinais. Sinais internos da vinda de Cristo e os sinais externos. O que são os sinais internos? Os sinais internos, ele tem a ver com os acontecimentos dentro do sistema religioso, tá? Primeiro sinal são o surgimento de enganadores. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, dá a impressão que eles estavam lá no Monte das Oliveiras, lá no lugar fresco, aprendendo as coisas sobre Jesus, e de repente eles chegam perto né, naquela intimidade que eles tinham com Cristo, ele falou assim, fala para nós, que sinais haverá da sua vinda? Quando vão de acontecer todas essas coisas? Eles foram questionar, né, sobre isso. Então, olha só que Jesus responde. Ao ser questionado pelos discípulos sobre o que aconteceria antes da sua vinda e do fim do mundo, no capítulo 24, versículo 3 de Mateus, Jesus respondeu: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, Jesus respondeu que haveria um tempo de engano, né? Como eu disse na última aula, a gente vê que o engano, não só dentro do sistema religioso, como ensinamentos errados, falsos profetas, e as pessoas estão acreditando em heresias e estão querendo ouvir exatamente aquilo que faz bem, né, para o ego delas e não estão nem preocupadas com a verdade. Então, o contrário de engano é verdade, né? Então, o que combate o engano é a verdade. E Cristo, ele deixou bem frisado, olha, nós vamos ter um tempo de engano. Quando vocês vê um tempo de muito engano, houve, sempre houve, mas um tempo que é marcado pelo engano é o tempo que nós estamos vivendo agora. Então, isso é um sinal que Cristo está
perto de voltar. A gente vê dentro das igrejas cada coisa horrível, né? Agora com a internet, não tem como você não saber das coisas. De repente, parece igrejas que se denominam igrejas, mas que vai na contramão da Bíblia, falando coisas horríveis, contrário a todo tipo de ensinamento de Cristo. Mas ali com aquelas palavras bonitas, né? Como se fossem cheios de amor, imitando a Cristo e enganando a muitos. Esse é o tipo, é a época que vai marcar esse período. Vamos ver mais um sinal. Aumento de enganadores. Sempre teve enganadores. A gente lê as cartas de Paulo, a gente vê que sempre tem alguns. Eles estão falando sobre os enganadores, mas aqui está falando, Jesus mesmo está falando, né, em Marcos 13, 22. Ele diz assim: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se for possível, até os escolhidos. Então, olha só, sinais, prodígios, maravilhas, é isso que o povo está procurando muito ultimamente. Né? Ali está fazendo tal coisa. Não sei se aí na cidade de vocês, onde vocês moram, é assim, mas aqui fala que vai vir alguém de tal lugar que vai fazer isso, aquilo, o povo vai tudo para lá. Não, graças a Deus, na nossa igreja não acontece isso, mas a gente vê no meio, às vezes no meio de outras igrejas, que aquela igreja no domingo está cheio de gente, no outro domingo é outra que parece que eles só migram de um lugar para outro para ver esses sinais, essas coisas que acontecem que eu não sei o que é, mas o próprio Cristo falou assim, olha, toma cuidado, porque muitos virão em meu nome, vão fazer coisas usando o meu nome e dizendo que ou dizendo que é Cristo, ou dizendo que veio da parte de Cristo, fazendo falsas profecias, sinais, prodígios para enganar. E a Bíblia diz que, se for possível, até os escolhidos, até os que são salvos, pode cair nessa armadilha de acreditar nessas coisas. 2 Pedro 2, 1 e 2 diz assim, ó, não deixa eu ler, e também houve entre vós, entre o povo, falso profeta, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias da perdição e que negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre a si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelo quais será blasfemado o caminho da verdade. Esse versículo aqui é muito importante, gente, porque é um retrato, eu acho, essas coisas houve no passado, mas aqui o apóstolo Pedro está falando que haverá também entre os tempos vindouros, nos quais nós estamos fazendo parte. Pessoas, falsos doutores, que introduzirão encobertamente, sabe quando as pessoas, eles mandam uma mensagem subliminar e você está acreditando naquilo, está lá nas entrelinhas das coisas, palavras bonitas que eles estão dizendo, está encoberto, e eles estão introduzindo ali no meio falsas profecias, heresias e coisas horríveis que a gente vê. E agora, com o acesso que a gente tem à informação, a gente vê que tem muito. Porque a gente lê a Bíblia no celular e ouve algumas coisas, faz alguns estudos, eles mandam de tudo, né? Às vezes no celular, isso acontece com vocês também, né? Então, aparece, às vezes, vídeo de igrejas, de casais
homossexuais ordenados e fazendo pregação, né? Então, é contrário à palavra de Deus e mostra um amor, uma coisa, uma união tão bonita ali na presença das pessoas que estão assistindo, que quando você vai pregar, né, se vai um pastor sério pregar sobre o arrependimento, falar a verdade, falar que a pessoa precisa aceitar Jesus como Salvador, arrepender dos pecados, que significa concordar, Deus, o Senhor está certo e eu estou errado, e eu preciso do Senhor como meu Salvador. Se você vai falar isso hoje, você está sendo uma pessoa, como que se diz, preconceituosa, você não tem amor. Então, o diabo ele inventou essa nova forma de enganar as pessoas. Então, se as pessoas vão atrás desse tipo de pessoa, e por causa dessas pessoas será blasfemado o caminho da verdade, porque, né, as pessoas xingam quem está falando a verdade e acolhe a mentira. Então, o que nós cristãos precisamos saber sobre essas coisas? Não é só um sinal para ver se Jesus está perto para a gente ir embora daqui, não. A gente tem que saber que aumentarão os enganadores, aumentarão o erro, as coisas que vão em contramão do ensinamento de Cristo, e nós, como cristãos, nós precisamos estar sempre instruídos na palavra de Deus, porque o erro se combate com a verdade, não é com briga, não é com discussão na internet, mas a gente tem que crer que a palavra de Deus ela é poderosa, o Espírito Santo convence o pecador da verdade, da justiça, do juízo. E quando a gente fala a palavra de Deus, a verdade de Deus, o Espírito Santo age e vai convencer as pessoas. A gente não pode parar de trabalhar até Cristo voltar. Então, por isso que a gente tem que estar atento a essas coisas. Né? Muitas pessoas falam assim, a gente tem que estar atento aos sinais, tem que estar preparado para a gente ir embora, Cristo voltar, arrebatar a gente. Eu já penso assim que a gente precisa aproveitar todos os momentos, enquanto a gente está aqui nessa terra, porque se Cristo voltar hoje, tem muitas pessoas que eu amo que ainda eu não digo que não conhece, porque já foi falado e muito, mas ainda não tomaram uma decisão por Cristo. Então, eu ainda creio que elas poderão fazer isso. Nós não podemos desistir, né? Vamos ver mais um sinal da volta de Cristo. Interno ainda, né? Interno, lembra que os sinais internos é no sistema religioso. Proliferação de seguidores. A gente viu a proliferação de enganadores. Agora a gente vai ver que vai ter também uma proliferação de seguidores do erro, inclusive entre os crentes. Olha só, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Gente, isso daqui é uma das coisas também que acontece muito, muito mesmo. Nós estamos nesse tempo. Pessoas não suportam a sã doutrina. Se ela está numa igreja que ensina a verdade, que cobra dela a verdade, que cobra que ela ande nos caminhos do Senhor, não para o bem do pastor, não é para o bem do líder, não é para o bem, é para o bem dela mesmo. Aí o que acontece? A pessoa não suporta aquilo, ela já pensa em ir embora, ela já pensa que ela não quer mais ir na igreja, ela não quer ouvir mais aquela pessoa, porque a pessoa está pegando no pé dela, sendo que, na verdade, a Bíblia fala que nós devemos estimular uns aos outros. Só um minutinho que eu vou pedir para fechar a porta, está um barulho aqui. Ô, filha, fecha a porta aqui, fazendo um favor. Tá vindo barulho eu moro na rua, que ela é meio movimentada.
bastante carro por causa da universidade que tem aqui embaixo, então faz muito barulho. Vocês devem estar ouvindo essa barulheira de carro, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, nós estamos vivendo essa época que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Ah, não vou mais, não quero mais, não quero ouvir mais isso porque está pegando no meu pé, não gosta de mim, é só comigo que fala isso. A gente não tem mais aquela humildade de aceitar a palavra de Deus. E esse comichão no ouvido, gente, antigamente o culto, a gente ficava mais de quase 2 horas lá ouvindo, né, a pregação, e quando acabava, eu ficava pensando, puxa vida, podia ter mais, eu queria ouvir mais. Agora, se passar 40 minutos, está indo para 1 hora, as pessoas já não estão aguentando mais, não tem paciência de ouvir a verdade. Eles querem ouvir coisas que esses pregadores coach têm por aí, né, que fala que tudo vai dar certo, que vai ser tudo bem, que você vai ser feliz. É claro que Deus também fala que se a gente andar em obediência, andar na verdade, que Deus vai abençoar a gente. Deus fala isso na palavra dele, mas essas pessoas, eles não falam baseado na palavra, que vai dar tudo certo. Eles não confrontam pessoas porque eles querem ter pessoas, encher a igreja com pessoas que não chegaram ao arrependimento, e é isso que as pessoas querem. Então, há um encontro aí entre os proliferadores das falsos ensinamentos e os seguidores, porque não vai ter, isso não vai acontecer se não tiver quem ouve eles, quem queira seguir o erro. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo uma época que as pessoas querem. Aqui está dizendo assim, ó, como eles têm comichão no ouvido, não suporta a sã doutrina, eles vão amontoar, né, buscar para eles mesmos os doutores segundo as concupiscências, aquilo que eles querem ouvir, né? E vão achar, ainda mais agora com a internet, tem pessoas que não vão para a igreja mais. Eles procuram lá uma mensagem, né? Eu já vi, eu converso com muitas pessoas aqui no meu trabalho e eles falam assim, olha, eu procuro uma mensagem e eu acho como se fosse um cardápio. Hoje eu quero só ouvir falar só sobre alegria. Né? Se ele pegar um pastor que está falando sobre arrependimento, mudança de vida, já pula para lá, para outro lugar. Então, é bem assim, essa é a marca registrada que precede a volta de Cristo. Né? Vamos passar para frente, Daniel. Ainda sinais internos. Ó. Isso indica que o Senhor Jesus virá em breve buscar a sua igreja. Depois do arrebatamento, entrarão em cena o anticristo e o falso profeta, né? Que é coisa que a gente vai ver mais tarde. Mas está dizendo assim, filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Isso aqui o João escreveu lá em 1 João, faz quanto tempo que foi escrito isso? Mas ele disse assim, olha, muitos anticristos têm aparecido desde aquela época de João. O que é anticristo? Que vai contra tudo que é de Cristo, que não concorda com os ensinamentos de Cristo, que querem criar para si ensinamentos que vão de acordo com aquilo que eles querem viver e querem parecer para a sociedade, para o mundo, que eles são religiosos. E aí aqui o João fala, olha, filhinhos, já é a última hora e como ouviste que vem o anticristo. Né? Esse é o anticristo mesmo. Mas também, ele fala, mas também agora muitos já têm feito o anticristo. Porque além de ter, vai ter o anticristo mesmo, a pessoa do anticristo, mas tem os anticristos, que são as pessoas que vão contra a mensagem de Cristo. Esses são considerados também como anticristos, né? Porque o anticristo em si é aquele que vai vir aqui para
para reinar por um período de tempo, esse aí é o anticristo, que está descrito lá no Apocalipse capítulo 13. Pode passar, Daniel. Aí a gente vê aqui que o diabo ele gosta de imitar as coisas de Deus, né? Quem que foi o precursor de Jesus? Alguém pode falar aí para mim? Quem que aplanou os caminhos? Tá todo mundo com problema no... Quem que foi que veio antes de Jesus e pregou arrependimento e ia preparando o caminho para Jesus? João Batista. Isso mesmo. João Batista, né? Aqui a Bíblia fala que o inimigo, que o diabo, ele quer imitar as obras de Deus. Tudo que ele quer fazer, ele quer imitar Cristo. Então, assim como o João veio, anunciou a vinda do Messias, né? O anticristo também vai ter os seus precursores, né? Aqui está escrito assim, filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, nós acabamos de ler esse versículo, né? No 2, João falou de muitos anticristos e de muitos falsos profetas. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo. Gente, isso aí faz muitos anos atrás. E o João falou, olha, toma cuidado, porque muitos falsos profetas têm levantado no mundo. E de lá para cá, a gente já tem visto, tanto na própria palavra de Deus, entre as primeiras igrejas lá do primeiro século, e de lá para cá, quantos? E agora a gente tem visto mais ainda, né? Mais ainda falsos profetas que vêm imitando as obras de Cristo. Isso aí torna por que é isso aí são precursores de Cristo? O mundo se prepara para receber o anticristo. Por quê? Porque o povo vai acostumando tanto com esse tipo de coisa, achando tendo a mentira por verdade e a verdade por mentira, que a hora que chegar o anticristo mesmo vai ser muito fácil para enganar as pessoas. Né? Então, por isso que tem acontecido isso cada vez mais, com mais frequência do que antes, porque o mundo ele tem se preparado tanto na economia, na política, na religião. O mundo ele está se preparando para um cenário para o anticristo atuar. Tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem levantar a mão e falar, tá? Eu gosto quando vocês conversam também. Pedro, ao alertar sobre eles, para esse tipo de pessoa, ele disse, muitos seguirão as suas dissoluções. Olha que coisa triste. Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza, né? Farão de vós negócio com palavra fingida. Vão usar as pessoas para fazer negócio, para tirar vantagem. A gente não tem visto isso demais? E muitos, e pior, muitos seguirão as suas dissoluções, pelo quais será blasfemado o caminho da verdade. E o outro aqui em Mateus 24:11 fala, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Né? Triste é que eles vão surgir e eles vão conseguir o que eles querem, que é enganar muitos. Pode passar. A Bíblia também disse que a cada dia aumentará o número deles, né? E olha aqui, chama eles de verdadeiros lobos. Porque eu sei isso, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Entendeu? Então, é o que mais a gente tem visto, né? Tira vantagem, rouba os fiéis e se ele demorar um pouquinho, ele volta de novo com outra filosofia e o povo entra, cai tudo
de novo na mesma onda. Pode passar, Daniel. Com aparência de piedade. Eu vejo uma das características. Dá licença um pouquinho, gente. Eu estou incomodando com esse barulho. Eu vou ver se eu consigo parar. Está muito barulhento a nossa aula hoje aqui, com esses carros passando. Então, ó, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Pessoas com falsa piedade. Uma das coisas que eu mais tenho percebido, eu não sei se vocês têm percebido isso, as pessoas que têm tentado distorcer a verdade de Deus em mentira, elas não veem, é igual Satanás. Satanás, ele se disfarça de um anjo de luz. E os seus seguidores também são assim. Mesmo inconscientemente, essas pessoas, elas têm uma aparência de melhor até do que aqueles que estão falando a verdade. Porque às vezes a gente, para falar a verdade dói, né? A verdade às vezes machuca. Então, esses tipos de pessoas, elas têm uma aparência de piedade, uma aparência de pessoas que amam mesmo, que amam as coisas de Deus, mas, na verdade, elas estão querendo arrebanhar para si pessoas para desviar elas do caminho de Deus, né? Então, o Timóteo, Paulo deu essa advertência aí para o Timóteo ficar esperto, porque isso ia acontecer lá naquela época, imagina agora, né? Aparência de piedade. Então, nem todo mundo que tem essa aparência de bondade, de que está na verdade, a gente tem que ir. Nunca houve um tempo que a gente precisasse ler tanto a palavra de Deus e ter certeza do que está escrito lá, tirar as dúvidas, né? A gente tem esse momento aqui, nós não temos interesse algum sobre ninguém que vem aqui, o único interesse nosso, da nossa igreja aqui, através do ministério meu, do Daniel, de alguns outros professores, é que a gente possa ensinar a palavra de Deus, só isso. E que vocês possam replicar isso, que vocês possam tomar essa palavra e ensinar a outros, assim como o apóstolo Paulo falou para o Timóteo, né? Aquilo que de mim ouviste, transmite a homens fiéis, para que eles façam também o mesmo. Quanto mais gente ouvir a verdade, se conscientizar da verdade, ensinar a verdade, mais pessoas vão ser livres dessa mentira, desse engano, desse tempo marcado pelo engano. Pode passar, Daniel. Continuando ainda com essa aparência que eles têm de piedade, ó. Então lhe disse, vem comigo, isso aqui é uma passagem lá em 1 Reis, ó. Então ele disse, vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água nesse lugar, porque eu fui mandado pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, e nem voltarás pelo caminho por onde vieste. Vocês conhecem essa história desse profeta aqui? E ele lhe disse, também eu sou profeta, né? O falso profeta falou para aquele homem, eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faço voltar comigo a tua casa, para que coma pão, beba água. Porém, esse profeta mentiu. Esse um era um falso profeta. E a gente sabe, se vocês quiserem saber o fim dessa história, vocês veem o que aconteceu com esse homem por ter desobedecido a ordem de Deus. Deus sabe, né? Deus sabe de tudo. Deus, ele é a verdade. Então, se você
fizer o que ele mandar, a obediência é o que vai fazer a gente se livrar de muitas coisas ruins desses últimos tempos. E esse profeta aqui não era para ele voltar pelo lugar que ele veio, porque Deus já sabia o que tinha lá, né? E aí ele encontra esse homem que mente para ele e fala, eu sou profeta como você, e Deus falou outra coisa. E o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, quando ele está lá pregando o evangelho, ele diz assim, olha, se um anjo do céu vier pregar outro evangelho que não seja esse aqui, considera ele anátema, sem valor, maldito. Então é isso, gente, que a gente tem que saber diferenciar. Quando você conhece a verdade, você vê a mentira de longe, não é? Agora, quando você não conhece, você fica sem saber, né? Então, eles vêm com aparência de piedade. Esse cara aqui era um falso profeta, lá no Velho Testamento, ele veio com aparência de bonzinho, e ofereceu comida, pouso, água, e falou que foi o próprio Deus que mandou ele falar isso. E esse homem caiu. E depois vocês, por curiosidade, vai lá e lê essa passagem bíblica. Pode passar, Daniel. Então, eles dizem que estão a serviço de Deus, né? Ah, Deus me falou isso, Deus mandou eu falar aquilo, né? E olha só o que Deus diz no Apocalipse 2:2 para uma igreja, né? Uma igreja. Que nós estamos estudando hoje é os sinais que estão aumentando dentro das igrejas, sinais dentro do sistema religioso que mostra que Cristo está perto, porque está acontecendo coisas até no meio dos que se diz cristãos. Olha lá, Jesus disse, eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos, os achastes mentirosos. E no Apocalipse 2:20 ele diz assim, ó, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixastes Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam de sacrifício da idolatria. Então, dentro dessas igrejas, se você lê as 7 igrejas da Ásia, a carta às 7 igrejas da Ásia, você vai ver que Cristo é o próprio Cristo falando, né, no meio das igrejas, falando, João escreve aí, né? Então ele vai falar tudo que tem acontecido. E ela serve desde aquele tempo até agora, você vê características, essas características dentro das igrejas, tá? Desses falsos profetas, dessas coisas mentirosas. Pode passar, Daniel. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Se passa por ovelhas. Olha só. Acautelai-vos, Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque, olha, só Cristo, só Deus é onisciente, ele conhece o que está no coração dos homens, né? Quando aquele paralítico foi curado, então, Jesus disse assim, o paralítico ainda não tinha sido curado. Aqueles homens desceram aquela cama na frente de Jesus, e Jesus falou assim, olha, perdoados são os seus pecados. E eles começaram a razoar ali entre eles, nos pensamentos, quem é esse homem que está falando que perdoa pecado? E Jesus, ele leu o pensamento deles, ele viu, ele conseguiu saber o que aqueles homens estavam pensando. Então ele diz, o que vocês acham que é mais difícil? Dizer, levanta, toma a tua cama, perdoados estão os seus pecados, ou levanta, toma a sua cama e vai embora? Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu digo para ele também, levanta, toma a sua cama. Então, o homem recebeu 2 coisas maravilhosas, né? E a primeira foi a maior. Os pecados dele foram perdoados e ele ainda foi curado.
Então, mas isso aí é Deus. Deus sonda os corações, as mentes, Ele sabe de tudo, né? Agora, nós não sabemos o que está no interior do coração das pessoas. Então, aqui, Jesus mesmo está falando, ó, toma cuidado, ó, cautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm como ovelhas. Nossa, é uma aparência de piedade, né? Mas interiormente, como nós não somos como Jesus, que leu o que eles estavam falando lá, pensando seus corações, nós não sabemos. Então ele diz assim, interiormente eles são lobos devoradores. Ele quer tirar, arrancar a verdade de dentro do nosso coração. Então, a Bíblia fala para a gente tomar cuidado, no livro de Hebreus fala assim, apegai-vos com mais firmeza a essas coisas, para que delas jamais nos desviemos, né? Então, quanto mais para que é importante o estudo de escatologia? Para que a gente se apegue às verdades de Cristo, da palavra de Cristo, para que delas jamais nos desviemos. E outra coisa, quando a gente está firme, conhecendo a verdade, a gente pode combater o erro, a mentira. Quem não conhece a verdade, ele tem que engolir, ele engole, ele aceita aquela mentira, porque a mentira nunca ela vem com a cara feia, ela vem bonita. Então é fácil para a gente aceitar. Então, a única coisa para a gente, o antídoto da mentira é a verdade. Então, nós precisamos de conhecer, né? Conhecer a palavra de Deus, tirar as dúvidas, estar ciente da verdade e não arredar o pé daquilo que é a verdade, que é a vontade de Deus para a nossa vida. Tem mais algum, Daniel? Olha lá, tem muitas características, né, deles. Engana os desavisados. Por isso que quem que tem o dever de avisar os desavisados? Somos nós, né? Então, olha lá, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, e pelo engano dos homens que com astúcia engana fraudulosamente. Você sabe que o engano, agora eu acho que é por isso que Jesus falou, olha, eles vieram, Jesus, explica para nós como que vai ser aí a consumação dos tempos, o fim do mundo. E Jesus, ele já assim em cima, na lata, Jesus disse assim, ó, acautelai-vos que ninguém vos engane. A primeira instrução, a primeira coisa, porque Jesus já sabia que eles iam tomar esse assunto, que é de grande importância, ia fazer uma salada e misturar tudo, e as pessoas desavisadas iam cair nessas coisas, né? Então, aqui está dizendo que a gente não pode ser como um menino levado para todo vento. Alguém fala uma coisa, a gente acredita. Eu vejo uma mensagem na internet, acredito. Não é assim. Se você ouviu, não é proibido você ver nada. Todo mundo tem direito de fazer o que quiser. Mas toda vez que você vai, ver alguma coisa, você vai lá e faz igual os berianos, né? Vai lá ver se essas coisas são assim mesmo. Pega, confere e vai desconfiando e confirmando na palavra de Deus se essas coisas são assim mesmo. Porque os homens enganam com astúcia fraudulosamente. Eles não vão chegar dando na cara que é. Porque às vezes eu vou falar bem a verdade, irmãos. Tem pessoas que eles foram enganados a vida inteira e às vezes eles enganam, eles acreditam na própria mentira que eles contam porque lhe foram contadas essas mentiras. E tem outros que realmente faz negócio da religião, eles fazem negócio para eles ganhar dinheiro, ganhar fama na internet, e para eles é isso aí, para isso que serve a palavra de Deus. Eles usam a palavra de Deus para ganhar isso, para ganhar fama e ganhar dinheiro.
Agora, tem outras pessoas que elas têm até uma boa intenção, uma vontade de falar alguma coisa, mas lhe foram ensinadas desde o passado coisas que, que era enganosa e eles acreditam naquilo ali. Vocês concordam comigo que tem gente assim? Né? Ela não lê a Bíblia, ela só recebe aquele ensinamento e eu sei porque na minha família tem pessoas que eu vejo que elas querem falar de Deus, querem ouvir, só que parece que não tem entendimento. Então, daí outro vem, ensina também, vai acatando. Então, se essas pessoas realmente não tiver uma conversão, que o Espírito Santo entra aqui no coração dela, e ela vai testificar para elas, olha, você é um filho de Deus, e essas coisas são assim, assim. Se a pessoa não tiver isso, uma conversão genuína, ela vai ficar acreditando em tudo quanto é coisa, né? É bem isso. Tem mais algum? Já estamos acabando o nosso tempo. Ó, aqui outro sinal, acho que é o último dessa série. O outro sinal é o aumento dos apóstatas. Esse aumento acontecerá no nosso meio, mas não podemos confundir com apostasia com desvio doutrinário, tá? Pois os apóstatas dão as costas convicta e conscientemente a fé e a verdade de Deus. Vai aumentar a apostasia. Tem pessoas que confundem apostasia com desvio doutrinário, né? Tem igreja que está lá pregando a verdade, de repente entra lá um pastor, um novo pastor, ou aquele, sei lá, vira a cabeça e começa a ensinar coisas erradas. Isso daí é erro doutrinário, né? É grave, é erro doutrinário, tá confundindo a igreja de Cristo, mas a apostasia significa uma pessoa que conhece a verdade, ela tem consciência da verdade, da fé que ela recebeu, mas ela resolve dar as costas para Deus e voltar para o mundo. E eu vou falar para vocês que eu já vi um montão de gente fazendo isso aqui no meio de nós mesmo. Gente, como é que a pessoa pode ter vivido tanta coisa ao lado de Cristo, ouviu tanta verdade e agora ela resolveu ir para o mundo e viver uma vida totalmente desregrada, né? E é assim. E essas pessoas, depois de resgatado do poder do pecado, o apóstata nega o Redentor, nega Cristo, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. Às vezes, eu penso muito nessas pessoas, tantas pessoas que já passaram assim, por nós, pelas nossas vidas aqui, ouviu o Evangelho, serviu a Cristo por um tempo, e de repente eles dão as costas, negam o Redentor. E eu fico esperando, muita gente já aconteceu isso, já receberam a repentina destruição. Tem pessoas aqui que a gente viu acontecer coisas com elas, e a gente fica assim, olha, eu não imaginava que essa pessoa ia passar por isso. No fim das contas, a gente fica com pena, né? Querendo que a pessoa se arrepende, porque, olha, você se apostatar da sua fé, você negar o Cristo, o sofrimento vem, viu? Aqui, esse versículo diz assim, ó, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. Só para encerrar nossa aula, a gente tinha era amigo do Daniel
até já ajudou a evangelizar ele, um trabalho que a gente tem aqui, que agora tá, a casinha velha caiu e não está tendo trabalho lá. Mas esse menino aceitou a Jesus, ficou muito tempo na igreja, muitos anos. Aí ele ficou moço e ele queria namorar e ele acabou arrumando uma moça que não era uma boa pessoa para ele, não servia Cristo e foi morar junto com a moça, abandonou a igreja, abandonou tudo, tocava até no louvor. E eu fiquei muito triste porque era um jovem, né, que é um adolescente que ele ficou jovem ali com a gente, tudo perto. E aí ele foi morar com essa moça, aí não deu certo o relacionamento dele, ele entrou numa depressão muito grande e a mãe dele também, eles eram ligados com esse negócio de, de espírito, como é que fala, candomblé, esses negócios aí. Eu só sei que acho que ele ficou uns 3 anos, mais ou menos, desviado da igreja. Quando foi um dia, a gente estava saindo da igreja, a gente ficou sabendo que ele tinha se suicidado. Então, olha, foi uma coisa muito, muito chocante para a gente, para o Daniel, que tinha bastante contato com ele, mas na hora que ele se deu as costas para Deus e foi viver aquilo que ele achava que era felicidade para ele, ele nem procurava mais o Daniel, nem queria saber, que as pessoas não querem ouvir pessoas que vão confrontar aquilo que ela está fazendo. Ela considera que aquilo é o que é bom para ela e você está querendo falar aquilo para atrapalhar. E no fim das contas só trouxe tristeza e foi recolhido. Então, só Deus sabe, né? Se ele era convertido realmente, se ele não era. Então, está na mão do Deus justo. Mas o que eu contei essa história para vocês é porque é possível a gente conhecer a verdade e ter provado da boa palavra de Deus e depois do nada, a gente começar a se afastar. Não é do nada, né? Ninguém começa do nada. É devagarinho, a gente vai se afastando, pegando gosto por outras coisas, por coisas desse mundo, e daqui a pouco a gente está sendo enredado por qualquer outra doutrina estranha, qualquer coisa que não vem de Deus, e acaba destruindo a nossa vida, porque o objetivo do Satanás é que os filhos de Deus se tornem infrutíferos, que nós não tenhamos testemunho para ganhar pessoas para Cristo. Mas a gente não vai deixar as coisas ficar assim, né? Nós vamos ficar firmes. Vocês estão comigo aí nesse propósito? Nós vamos ficar firmes, nós vamos orar uns pelos outros e falar de Jesus. Amém, Vitor? Nós vamos falar de Jesus, porque lembra dessa frase, as heresias, as apostasias desses últimos tempos é a verdade. O que combate a mentira é a verdade. Tá bom? Então, que vocês possam ter um bom fim de semana, que vocês falem do Senhor Jesus, tá? Que Deus abençoe, pastor Gildo, que não conseguiu falar hoje. Não sei se está com algum problema na internet. Que Deus abençoe o Fábio, aí em Portugal, o Vitor, a Lidinha, que não abriu a janelinha hoje, para a gente ver ela. Deus te abençoe, viu? A próxima. Então tá Na bom. próxima já está bem, aparentemente. Mas, olha, eu desejo a todos que ainda vão ver essa aula depois, que vocês aprendam, que vocês tomem decisão de servir a Cristo, de entregar a vida para Jesus, porque cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente vê que o dia está próximo, né? Verdade. Então,
Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Por isso que eu me canso de assistir as aulas de escatologia. Sempre é bom, né? Pode falar, pastor. Boa noite a todos. Eu assisti a aula. Pode falar, nós estamos ouvindo, pastor. Não, nós assistimos a aula junto com os demais, né? Ai, que bom. Que bom. Tinha mais gente aí assistindo, então? Sim. Ah, Deus abençoe. Peço que vocês orem por um jovem senhor que congregou conosco por um pouco de tempo, e ele enveredou pelos caminhos. E é num caminho que Como não que é do é? Senhor. O dele é Como Rony. que é o nome? Tá, Deus sabe, né? Mas eu estou muito contente que tenha gente assistindo aí com o senhor, a irmã Ellen. Que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe a família do Fábio lá, os filhos, a esposa. Que Deus abençoe o Vitor, a família dele, a Lidinha, a família dela. E todos que vão ver essa aula depois, que Deus esteja abençoando cada um de vocês, tá bom? Um Amém. ótimo final de semana. Também. Fica com Deus. Amém.